13 de fevereiro de 2017. A gigante japonesa Kirin Holdings toma uma decisão implacável: vender 100% de suas operações no Brasil para a Heineken por um terço do que havia pago apenas 6 anos antes. Um prejuízo de bilhões de dólares consolidado em um único contrato, selando no escuro o destino de milhares de trabalhadores. Como isso aconteceu? De uma pequena fábrica de refrigerantes, Itubaína, nascida no interior de São Paulo em 1939, a Chincariol havia se transformado em um leviatã. No seu auge, detinha quase 15% de todo o mercado brasileiro de cervejas e refrigerantes, ostentando 13 fábricas massivas e empregando dezenas de milhares de brasileiros. Suas campanhas publicitárias literalmente paravam o país. Mas hoje, tudo desmoronou. O nome Shin desapareceu dos letreiros luminosos e das prateleiras, substituído por marcas estrangeiras. As antigas fábricas, outrora pulsantes e barulhentas, agora operam sob outras bandeiras, enquanto as memórias de uma potência nacional são engolidas pelo silêncio frio dos negócios corporativos. Como um império familiar bilionário que um dia fez as maiores cervejarias do mundo tremerem com a lendária campanha "Experimenta", implodiu a partir de dentro. Como uma das aquisições mais agressivas da história corporativa brasileira, se transformou em um pesadelo financeiro e logístico tão rápido? Não. Esta não é apenas a história de uma marca de cerveja ou de um saudoso refrigerante de tutti-frutti. É um estudo brutal sobre a ganância, a guerra fratricida dentro de uma dinastia e as ilusões cegantes das mega-fusões globais. Bem-vindos à queda do Império Chincariol. O mundo observava com a respiração suspensa a eclosão iminente da Segunda Guerra Mundial. Mas no interior do estado de São Paulo, na pacata cidade de Itu, uma localidade famosa nacionalmente por seus exageros humorísticos e sua tranquilidade provinciana, uma revolução muito mais silenciosa e doce estava prestes a começar. Longe dos grandes centros financeiros e das metrópoles industrializadas, Primo Chincariol, um descendente de imigrantes italianos de origens humildes, decidiu abrir um pequeno negócio. Ele não tinha o respaldo de investidores estrangeiros ou de grandes consórcios bancários. Tinha apenas uma receita familiar, uma ética de trabalho implacável e uma visão modesta: vender refrigerantes de alta qualidade para a comunidade local. Foi assim que, em um pequeno e rústico galpão que cheirava a açúcar caramelizado, xarope e essências de frutas, nasceu a indústria de bebidas Chincariol. O produto principal e o primeiro grande sucesso não tinha nada a ver com álcool. Tratava-se da Itubaína. Com seu inconfundível sabor de tutti-frutti, engarrafada em pesados vasilhames de vidro retornáveis que tilintavam ritmicamente nas carrocerias dos caminhões de entrega, a Itubaína não era apenas uma bebida comercial. Ela rapidamente se tornou um símbolo afetivo, um gosto que definiria a infância de gerações inteiras no interior paulista. Naqueles primeiros anos, o processo era quase inteiramente artesanal. Primo Chincariol era a personificação do dono de negócio clássico do século XX. Ele conhecia seus funcionários pelo nome e sobrenome, participava ativamente da linha de produção e supervisionava as entregas que, não raramente, ainda eram feitas em carroças puxadas por cavalos pelas ruas de paralelepípedo da cidade. O som das garrafas se chocando tornou-se a trilha sonora do crescimento de Itu. Nas décadas de 1940 e 1950, o Brasil começou a passar por um intenso processo de urbanização e industrialização. A economia nacional crescia a passos largos, e com ela a demanda da população por produtos industrializados. A pequena fábrica em Itu acompanhou esse ritmo acelerado, mas fez questão de não perder sua essência de empresa estritamente familiar. A gestão era paternalista ao extremo. O refeitório da fábrica era visto quase como uma extensão da mesa de jantar da família Chincariol. Havia um pacto tácito, um contrato social não escrito de lealdade mútua. O patrão cuidava dos seus em tempos de crise, e os operários dedicavam suas vidas, seu suor e seus anos de juventude à construção daquele patrimônio. Para muitos habitantes de Itu, conseguir um emprego na Shin era o equivalente a garantir um futuro seguro e honrado.
À medida que os anos avançavam, a marca consolidou seu domínio em âmbito regional. O maquinário foi modernizado com lucros reinvestidos, frotas de caminhões motorizados substituíram definitivamente as carroças e o portfólio de sabores de refrigerantes se expandiu para atender a novos paladares. No entanto, o verdadeiro ponto de inflexão na história da empresa, o momento que a separaria de ser apenas uma história de sucesso local para se tornar um titã da indústria, não ocorreu sob a liderança do patriarca Primo. Aconteceu quando o bastão do poder foi passado para a segunda geração. Nos anos 1970 e 1980, os irmãos Nelson e José Chincariol assumiram o comando definitivo da companhia. Eles herdaram uma empresa sólida, lucrativa, sem dívidas e incrivelmente amada em seu nicho de atuação. Mas os irmãos compartilhavam um traço psicológico que o pai não possuía na mesma intensidade: uma ambição vulcânica e desmedida de conquistar o Brasil inteiro. Nelson, com seu perfil mais arrojado, comercial e carismático, e José, o estrategista frio focado na operação e na engenharia de produção, olhavam para o mercado nacional de bebidas e percebiam uma verdade incômoda. O mercado de refrigerantes regionais, por mais lucrativo que fosse, tinha um teto de vidro. Se a Chincariol quisesse deixar de ser apenas uma curiosidade folclórica do interior paulista para se sentar à mesa com os gigantes da economia brasileira, eles precisavam entrar no verdadeiro jogo de poder. Eles precisavam fabricar cerveja. Esta foi, sem dúvida, a decisão mais perigosa e definidora da história da família. O mercado brasileiro de cervejas era, e continua sendo, um dos ecossistemas mais competitivos e implacáveis do planeta. Naquela época, o setor era um oligopólio impiedoso dominado por colossos corporativos como a Antártica e a Brahma, empresas que detinham orçamentos de marketing estratosféricos, redes de distribuição capilares quase impenetráveis e uma lealdade quase religiosa por parte dos consumidores de bares. Para uma fábrica de refrigerantes do interior tentar competir nesse cenário era, aos olhos dos analistas de mercado, um verdadeiro suicídio financeiro. Mas os irmãos Chincariol não recuaram diante do impossível. Eles apostaram literalmente as fichas da casa, hipotecando o futuro tranquilo da empresa familiar em prol de uma visão grandiosa. No final da década de 1980, a empresa drenou seu caixa e recorreu a pesados financiamentos para construir uma cervejaria moderna. Eles importaram tecnologia europeia de ponta e contrataram mestres cervejeiros experientes para desenvolver uma fórmula de Pilsen que agradasse ao clima tropical e ao paladar brasileiro. O risco era absoluto. Se a cerveja falhasse comercialmente, a dívida contraída era grande o suficiente para engolir até mesmo a lucrativa, histórica e intocável Operação da Itubaína. Em 1989, a primeira cerveja Chincariol chegou oficialmente aos bares. O lançamento inicial foi recebido com severo ceticismo e desdém. Como a famosa marca do refrigerante de criança poderia produzir uma cerveja de respeito para adultos? Os primeiros anos foram uma batalha de trincheiras, uma luta sangrenta por cada centímetro de espaço nas geladeiras dos botecos sujos e restaurantes de beira de estrada. Eles enfrentaram táticas predatórias das marcas líderes, que frequentemente compravam a exclusividade dos pontos de venda apenas para sufocar a nova concorrente. No entanto, a família utilizou a mesma estratégia orgânica que Primo havia ensinado décadas antes: trabalho de formiga, relacionamento direto e pessoal com os pequenos distribuidores e donos de bares, além de preços agressivamente competitivos. Lentamente, garrafa por garrafa, a cerveja Chincariol começou a ganhar tração, enraizando-se principalmente entre as classes populares, que buscavam uma opção de qualidade aceitável por um preço acessível. O faturamento da empresa começou a acelerar de forma assustadora, dobrando ano após ano. O pequeno galpão de Itu estava agora em metástase industrial, transformando-se em um complexo fabril monstruoso. Eles haviam sobrevivido à perigosa travessia do Rubicão corporativo. Eles haviam provado, contra todas as probabilidades, que o mercado estava errado. A fundação de um império nacional estava agora concretada. Contudo, essa vitória heróica inicial plantou silenciosamente
as sementes de uma autoconfiança cega e perigosa. Nelson e José provaram que podiam desafiar os deuses intocáveis do mercado de bebidas e sair ilesos. E essa certeza inabalável na própria invencibilidade seria a exata mesma força que, anos mais tarde, catapultaria a empresa para o seu ápice histórico e que prepararia o terreno escorregadio para a sua tragédia mais devastadora. O início do novo milênio trouxe um cenário aterrorizante para qualquer cervejaria independente no Brasil. Em 1999, as antigas e ferozes rivais Brahma e Antártica anunciaram uma fusão monumental, criando a mega empresa Ambev. De repente, a Chincariol, que havia lutado bravamente durante uma década para conquistar cerca de 9% a 10% do mercado nacional, viu-se diante de um leviatã corporativo. A nova concorrente controlava quase 70% das vendas de cerveja no país, com um poder de barganha e uma rede de distribuição que poderiam esmagar qualquer operação menor. Além da ameaça externa, a Chincariol enfrentava um dilema interno crítico. A sua cerveja, embora altamente lucrativa e popular, carregava um estigma pesado. Era amplamente vista como a opção barata, a escolha de segunda linha, quando o orçamento estava apertado. Não tinha o prestígio necessário para competir de igual para igual nas mesas mais exigentes ou nos grandes eventos. Para os líderes da família, agora guiados principalmente pela ambição incansável de Nelson Chincariol e pelo ímpeto das novas gerações, após o trágico assassinato de José Chincariol em 1994, um evento que já havia deixado cicatrizes profundas na família, manter o status quo significava uma morte lenta e inevitável. Eles precisavam de uma revolução, e essa revolução exigiria dinheiro, muito dinheiro. Em 2003, a diretoria decidiu fazer a jogada mais agressiva da história da indústria de bebidas brasileira. Eles não iriam apenas lançar um novo comercial, eles iriam apagar a velha marca e reinventar o produto do zero. Os mestres cervejeiros foram instruídos a alterar a fórmula para criar uma cerveja menos amarga e mais adequada às massas. O rótulo foi redesenhado, a garrafa ganhou novos contornos e o nome foi encurtado para algo mais moderno e direto. Nascia assim a nova Shin. Mas ter um produto novo não era suficiente. Era preciso convencer uma nação de bebedores extremamente leais a quebrarem seus hábitos. Para isso, o orçamento de marketing precisava ter proporções bélicas. A Chincariol contratou a lendária agência publicitária Fisher America, entregando-lhes um cheque em branco e uma missão quase impossível: fazer o Brasil esquecer a Ambev. A agência respondeu com um grito de guerra publicitário que era simples, imperativo e psicologicamente irresistível. Experimenta. A estratégia de lançamento, ocorrida no segundo semestre de 2003, foi uma blitzkrieg na mídia brasileira. A televisão, os jornais e os outdoors foram subitamente inundados. Ninguém conseguia escapar do bordão. A empresa contratou um verdadeiro exército das maiores celebridades e atores do país da época. A mensagem era clara: se os ricos, famosos e bonitos estavam dispostos a quebrar o preconceito e experimentar a nova Shin, o público em casa também deveria. No entanto, o verdadeiro golpe de mestre, a bomba atômica que fez o mercado tremer, veio com a contratação de Zeca Pagodinho. O sambista era conhecido nacionalmente não apenas por sua música, mas por ser um amante confesso da cerveja Brahma, agora Ambev. Ver o ícone máximo da concorrência aparecendo em rede nacional, em horário nobre, cantando o jingle e provando a nova Shin, foi um choque cultural e comercial absoluto. O impacto foi vulcânico. Da noite para o dia, a percepção da marca mudou. Bares e supermercados não davam conta de repor os estoques. A nova Shin cruzou todas as barreiras sociais, sendo consumida desde os botecos de periferia até as festas de alto padrão. Em questão de meses, a participação de mercado da Chincariol deu um salto histórico, aproximando-se dos 15%. As fábricas em Itu e em outras regiões do país operavam 24 horas por dia, 7 dias por semana, com caminhões formando filas quilométricas nas rodovias para escoar a produção.
O dinheiro jorrava como nunca antes na história da família. A Chincariol não era mais apenas uma pedra no sapato da concorrência. Ela havia se tornado a maior ameaça que a Ambev já enfrentara. O topo da montanha havia sido alcançado. O império de Itu tocava as estrelas. Mas essa vitória espetacular e a humilhação imposta aos gigantes do mercado não sairiam de graça. A retaliação estava a caminho, e o volume inimaginável de dinheiro que agora inundava as contas da família Chincariol começaria a corroer, de forma fatal, a união forjada por Primo décadas atrás. O sucesso astronômico da nova Shin transformou a outrora pacata indústria de bebidas Chincariol em um colosso corporativo quase irreconhecível. Em meados da década de 2000, o faturamento anual da empresa ultrapassou confortavelmente a marca dos bilhões de reais. Para dar conta da demanda estratosférica gerada pelo eco contínuo do grito "Experimenta", a companhia embarcou em uma fase de expansão industrial frenética e sem precedentes. Novas fábricas gigantescas, equipadas com o que havia de mais moderno na tecnologia de invase mundial, foram erguidas do zero em pontos estratégicos do mapa brasileiro. De Alagoinhas, na Bahia, a Alexânia, em Goiás, e Horizonte, no Ceará, complexos industriais faraônicos brotaram da terra para garantir que nenhuma prateleira do país ficasse sem o produto. A logística da empresa deixou de ser uma operação regional bem azeitada para se transformar em uma teia complexa e implacável, desenhada para cobrir um país de dimensões continentais. A Shin não era mais apenas uma cerveja, era um símbolo do novo poderio econômico brasileiro. No entanto, a transformação mais profunda e perigosa não ocorreu nas linhas de produção de aço inoxidável ou nas planilhas de distribuição. Ela ocorreu dentro dos muros da alta gestão e, mais especificamente, na psique da família fundadora. O dinheiro, em volumes que a primeira geração sequer conseguiria conceber, não apenas mudou a escala da operação, ele alterou o DNA dos Chincariol. A velha ética de trabalho de Primo, onde o dono conhecia os funcionários e os processos fabris de perto, foi gradualmente soterrada por uma nova cultura corporativa de ostentação. Os corredores simples da sede em Itu começaram a ver a circulação de executivos engravatados, banqueiros de investimento e consultores internacionais. Helicópteros corporativos tornaram-se o meio de transporte padrão para os líderes da empresa. A modéstia interiorana, que por tanto tempo foi o escudo e a essência da marca, evaporou, sendo substituída pela embriaguez do sucesso absoluto e repentino. Nelson Chincariol e a nova geração de herdeiros, liderada pelos filhos de seu falecido irmão José, Adriano e Alexandre, operavam agora sob a perigosa ilusão da invencibilidade. Eles haviam olhado nos olhos da toda-poderosa Ambev, a maior força do mercado, e haviam vencido uma batalha épica em praça pública. Essa vitória monumental criou um eco ensurdecedor nas salas de reunião, silenciando qualquer voz de cautela, moderação ou planejamento a longo prazo. Se eles podiam dobrar o mercado nacional de cerveja com uma única jogada audaciosa de marketing, acreditavam ser capazes de tudo. Projetos grandiosos, patrocínios esportivos de cifras astronômicas e investimentos agressivos começaram a ser aprovados com uma facilidade assustadora, muitas vezes sem o rigor financeiro que caracterizava a gestão cautelosa das décadas anteriores. A empresa começou a gastar como se o fluxo de caixa fosse infinito e inesgotável. Contudo, o perigo mais letal e insidioso não vinha da concorrência, que a esta altura já se rearmava silenciosamente para um contra-ataque brutal. O verdadeiro veneno estava fermentando na nova dinâmica familiar. O volume colossal de capital e o poder recém-adquirido começaram a agir como uma lente de aumento sobre antigas divergências, expondo fraturas profundas entre os ramos da família. Sem um patriarca indiscutível para impor a paz, as reuniões do conselho deixaram de ser fóruns de colaboração para se tornarem campos de batalha por influência, controle e vaidade. A Chincariol estava no topo do mundo, surfando a maior onda de consumo da história do Brasil. Suas fábricas não paravam, seus caminhões dominavam as estradas
e seus comerciais ditavam a cultura pop. Mas, sob a superfície brilhante de suas latas de alumínio, a estrutura de confiança e unidade que sustentava o império estava apodrecendo rapidamente. O gigante não sabia, mas estava caminhando, vendado pela própria arrogância e inebriado pelo sucesso, diretamente para a borda do abismo. Toda dinastia empresarial enfrenta em algum momento o teste letal da sucessão. Para Chincariol, esse momento não chegou com um planejamento cuidadoso ou uma transição pacífica. Ele chegou através de tragédias e do peso inexorável do tempo. O primeiro grande abalo havia ocorrido em 1994, quando José Chincariol, a mente operacional por trás da expansão inicial, foi brutalmente assassinado, deixando um vácuo imenso de liderança. Menos de uma década depois, em 2003, ironicamente no mesmo ano em que a nova Shin estava prestes a reescrever a história do mercado, o carismático e impetuoso Nelson Chincariol faleceu. Os dois pilares que sustentavam o teto do império haviam caído. O controle total de uma das maiores empresas de bebidas da América Latina, agora com um faturamento bilionário e dezenas de milhares de funcionários, caiu abruptamente no colo da terceira geração. De um lado da mesa do conselho estavam Adriano e Alexandre, os filhos de José. Do outro lado, Gilberto, Daniela e Nelson Neto, os herdeiros de Nelson. O capital social da empresa estava dividido de forma quase simétrica, uma configuração acionária que os advogados corporativos costumam chamar de a receita perfeita para o impasse. Na teoria, os primos deveriam unir forças para administrar o patrimônio fenomenal que seus pais e seu avô, primo, haviam construído. Na prática, o abismo entre as duas facções era intransponível. Eles não compartilhavam a mesma visão de mundo, não possuíam o mesmo estilo de gestão e, acima de tudo, não confiavam uns nos outros. Os filhos de José, liderados por Adriano, que assumiu a presidência executiva, tinham uma postura mais agressiva. Eles acreditavam que a Chincariol precisava continuar acelerando, gastando fortunas em marketing e expandindo a infraestrutura para rivalizar diretamente com a Ambev em todos os cantos do país. Eles queriam profissionalizar a gestão de forma radical, trazer executivos de mercado a peso de ouro e transformar a velha estrutura familiar em uma corporação moderna e fria. Do outro lado, os filhos de Nelson viam essa agressividade com profunda desconfiança. Para eles, a diretoria executiva estava tomando decisões megalomaníacas, gastando o caixa da empresa de forma irresponsável e negligenciando os dividendos que, por direito, deveriam ser distribuídos aos acionistas familiares. Havia acusações silenciosas e, mais tarde, não tão silenciosas, de que informações vitais sobre o fluxo de caixa, as margens de lucro e os custos das campanhas publicitárias estavam sendo omitidas. Onde antes havia a palavra final de um patriarca, um grito na sala que encerrava qualquer discussão e unificava a fábrica, agora havia apenas advogados engravatados, auditores externos e atas de reuniões repletas de entrelinhas venenosas. As reuniões do Conselho de Administração da Chincariol deixaram de ser fóruns sobre como vender mais cerveja e se transformaram em campos de batalha de uma guerra fria fratricida. Cada nova campanha de marketing, cada nova fábrica projetada, cada novo patrocínio esportivo milionário exigia semanas de negociações exaustivas, troca de acusações e ameaças veladas de processos judiciais. Essa paralisia gerencial começou a vazar para o restante da empresa. Diretores e gerentes de alto escalão encontravam-se no fogo cruzado, sem saber a qual facção deveriam reportar lealdade. A cultura corporativa, antes baseada na confiança e na agilidade, tornou-se burocrática, temerosa e focada na autopreservação. O espírito de Itu, aquela lealdade cega e apaixonada que os antigos funcionários tinham pela família fundadora, começou a se dissipar quando os trabalhadores perceberam que os próprios donos estavam tentando se destruir. Enquanto a Chincariol queimava sua energia vital em disputas internas por poder e ego, o mundo fora dos muros de Itu não parou para esperar. A Ambev, que havia sofrido um arranhão em seu orgulho com a ascensão da nova Shin,
agora operava com a eficiência letal de uma máquina de guerra. Sem as amarras de brigas familiares e com um caixa virtualmente infinito, a concorrência começou a estrangular as margens da Chincariol, comprando pontos de venda, lançando produtos concorrentes e otimizando sua distribuição de forma brutal. A Chincariol precisava ser ágil, mas estava presa em uma camisa de força forjada pelos próprios herdeiros. A estrutura estava fraturada. O casco do navio estava rachado, embora a orquestra ainda tocasse alto no convés, abafada pelos jingles milionários na televisão. A arrogância do sucesso mascarava o apodrecimento da governança corporativa. A família estava tão ocupada lutando pelo controle da coroa que não percebeu que o castelo estava sob cerco. E, como a história de todas as grandes quedas nos ensina, quando uma dinastia está irremediavelmente dividida contra si mesma, ela se torna o alvo perfeito. O golpe fatal, no entanto, não viria da concorrência do mercado ou de uma crise econômica. Ele viria na calada da noite, com sirenes, mandados de busca e apreensão, e o peso esmagador do Estado batendo a porta de vidro da sede bilionária. O ano era 2005. Por fora, a Chincariol era a imagem definitiva do sucesso corporativo e da ousadia brasileira. A nova Chin continuava vendendo em volumes estratosféricos. As fábricas cuspiam milhões de litros de cerveja por mês e a marca patrocinava desde camarotes no carnaval até os maiores times de futebol do país. Mas sob a superfície brilhante de uma empresa que parecia intocável, uma tempestade estava se formando. Não nos laboratórios de engenharia química ou nas criativas agências de publicidade, mas nos corredores silenciosos da Receita Federal e da Polícia Federal. Na madrugada gelada do dia 16 de agosto de 2005, o Brasil acordou com uma notícia que paralisaria o mercado financeiro e a indústria de bebidas. Antes mesmo que o sol nascesse sobre a pacata cidade de Itu, dezenas de viaturas pretas da Polícia Federal, com luzes intermitentes cortando a neblina, cercaram a imensa sede da indústria de bebidas Chincariol. Agentes fortemente armados bloquearam as entradas, confiscaram servidores de computadores, lacraram salas de diretoria e interceptaram caminhões de carga. Não era uma inspeção de rotina, era a deflagração da Operação Cevada, uma das maiores ações conjuntas já realizadas pela Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público até aquela data. E o escopo da operação era assustador. Ao mesmo tempo em que a matriz em Itu era invadida, mandados de busca e apreensão estavam sendo executados simultaneamente em vários estados do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Bahia e Paraná. Mais de 600 agentes federais participaram da ofensiva sincronizada. O objetivo? Desmantelar o que o governo classificava como um esquema titânico, altamente sofisticado e bilionário de sonegação de impostos. A tese da acusação era devastadora e minuciosa. Segundo as autoridades governamentais, a Chincariol havia montado um sistema paralelo de contabilidade e distribuição projetado especificamente para fraudar o fisco em escala industrial. O maquinário moderníssimo da empresa, argumentava a Receita, estava sendo utilizado para produzir volumes de cerveja e refrigerante muito superiores aos que eram oficialmente declarados. Essas bebidas fantasmas, produzidas à margem da lei e fora dos relatórios oficiais, eram então escoadas através de uma vasta rede de distribuidoras de fachada, muitas delas registradas em nomes de laranjas ou empresas de fachada. Ao subfaturar a produção e driblar impostos cruciais como o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, a empresa supostamente conseguia inflar suas margens de lucro para patamares irreais. Essa vantagem ilícita, segundo a acusação, era a verdadeira explicação de como a Chincariol conseguia manter seus preços tão artificialmente baixos nos supermercados e, ao mesmo tempo, despejar oceanos de dinheiro em campanhas publicitárias avassaladoras. O rombo estimado para os cofres públicos era astronômico. Falava-se inicialmente em mais de R$ 1 bilhão desviados ao longo de vários anos.
As emissoras de televisão interromperam suas programações normais. Onde antes os brasileiros viam os comerciais festivos e o slogan contagiante, "Experimenta". Agora a tela exibia imagens de delegados federais concedendo entrevistas coletivas tensas e caixas repletas de documentos financeiros sendo carregadas para fora da sede bilionária. O contraste era brutal e chocante. A mesma marca que vendia alegria e descontração no horário nobre da televisão estava agora sentada no banco dos réus da opinião pública, associada a crimes contra o sistema financeiro, formação de quadrilha, falsidade ideológica e corrupção ativa de agentes públicos fiscais. Para os operários no chão de fábrica, a manhã de 16 de agosto foi de um terror silencioso e palpável. Muitos haviam dedicado 20, 30 anos de suas vidas à companhia. O pacto de confiança inquebrável, iniciado por Primo Schincariol em 1939, foi estilhaçado irreparavelmente. A incerteza pairava no ar grosso com cheiro de malte. Se a empresa estava devendo bilhões ao governo e seus líderes estavam na mira da lei, o que aconteceria com os empregos? Com as famílias que dependiam exclusivamente daquele lugar para sobreviver? O verdadeiro pesadelo, contudo, ainda estava por vir nas horas seguintes, quando os mandados de prisão começassem a ser executados. À medida que a poeira da invasão inicial assentava e os jornais da tarde chegavam às bancas, a verdadeira gravidade da operação cevada se materializou em algemas. A justiça expediu dezenas de mandados de prisão temporária e preventiva contra os altos executivos, distribuidores e acionistas da companhia. Adriano e Alexandre Schincariol, os jovens bilionários que até dias antes figuravam nas colunas sociais e nas capas de revistas de negócios como os garotos prodígio do capitalismo brasileiro, foram alvos diretos. Membros da família e diretores de alto escalão foram detidos, conduzidos em viaturas descaracterizadas para prestar depoimentos sob os flashes impiedosos dos paparazzi. O impacto psicológico e corporativo dessas prisões foi de uma brutalidade ímpar. A sede da empresa, antes o centro nervoso de um império em hiperatividade, transformou-se de uma hora para outra em uma cena de crime investigada pelo Estado. As contas bancárias da companhia e bens pessoais dos sócios foram congelados por ordem judicial para garantir o ressarcimento aos cofres públicos. Sem acesso a capital de giro imediato e com seus principais líderes sob custódia ou escrutínio total, a operação colossal da Schincariol sofreu um colapso cardíaco fulminante. Os danos colaterais na gigantesca cadeia de suprimentos da cervejaria foram instantâneos e devastadores. Fornecedores de malte, alumínio e vidro, temendo calotes bilionários, passaram a reter entregas ou a exigir pagamentos adiantados. Algo impossível de ser cumprido com os ativos da empresa sob bloqueio federal. Grandes redes de supermercados, apavoradas com a associação de suas marcas a um escândalo criminal de proporções históricas, começaram a cancelar pedidos e a retirar as imensas pilhas promocionais de Nova Shin das pontas de gôndola. O consumidor brasileiro que meses antes cantava animadamente "Experimenta" nos bares, agora fazia piadas amargas sobre sonegação, um veneno letal e corrosivo para qualquer marca de consumo de massa. A família mobilizou uma verdadeira tropa de choque, formada pelos mais caros e renomados escritórios de advocacia criminal do país. Após semanas de intensa batalha jurídica, liminares, habeas corpus e acordos complexos, os herdeiros foram libertados do cárcere. O pesadelo da prisão física havia terminado, mas a empresa para a qual eles retornaram estava irreconhecível, respirando por aparelhos. Para evitar a paralisação total de suas 13 fábricas e a demissão sumária de milhares de trabalhadores, a Schincariol foi forçada a assinar acordos bilionários de parcelamento de dívidas com a Receita Federal, comprometendo severamente o seu fluxo de caixa pelas décadas seguintes. A outrora implacável e agressiva máquina de marketing foi silenciada. Não havia mais cheques em branco para contratar celebridades no horário nobre. No entanto, pior do que a asfixia financeira foi o golpe de misericórdia na governança da companhia.
A guerra civil entre os dois ramos da família, que já fervia antes da intervenção policial, atingiu níveis de paranoia e toxicidade insustentáveis. As acusações mútuas sobre de quem era a culpa pela estruturação do esquema tributário, pelos vazamentos e pela vergonha pública, tornaram o convívio não apenas impossível, mas abertamente hostil. Sob o peso esmagador de dívidas fiscais, com a imagem corporativa em frangalhos, uma Ambev sedenta pronta para triturar suas margens de mercado enfraquecidas, e uma família estilhaçada pelo ódio e pela desconfiança absoluta, tornou-se dolorosamente claro para os herdeiros que a era da dinastia Chincariol havia terminado. Eles não podiam mais administrar o monstro burocrático e ferido que haviam criado. A única saída para salvar a fortuna pessoal que restava e evitar a falência completa e humilhante da operação era o impensável. Colocar o legado de Primo Chincariol à venda. O Império Nacional estava prestes a ser leiloado para quem pagasse mais, abrindo as portas para uma invasão estrangeira que não faria a menor ideia do campo minado em que estava prestes a pisar. O ano de 2011 marcou o ponto de não retorno para a dinastia Chincariol. Com uma dívida tributária sufocante, herdada dos escombros da Operação Cevada, e uma guerra civil entre os acionistas que paralisava qualquer tentativa de recuperação estratégica, a venda da empresa deixou de ser um tabu doloroso para se tornar uma questão de sobrevivência financeira para os herdeiros. A coroa estava pesada demais. O Império de Itu, antes um orgulho inegociável, agora era visto pelas facções da família como um ativo tóxico que precisava ser liquidado antes que desmoronasse por completo sob o peso de seus próprios conflitos. Do outro lado do mundo, nos arranha-céus de Tóquio, a gigante japonesa Kirin Holdings enfrentava o seu próprio dilema existencial. O mercado interno do Japão estava encolhendo inexoravelmente devido ao envelhecimento rápido da população e a um longo período de estagnação econômica. Para sobreviver e justificar seu valor aos acionistas, a Kirin precisava desesperadamente de volumes maciços e crescimento internacional. O Brasil, na virada da década de 2010, apresentava-se como um oásis perfeito. Uma economia emergente forte, uma população jovem, um clima tropical propício ao consumo de bebidas frias o ano inteiro e uma classe média em expansão. Quando os executivos japoneses mapearam o mercado sul-americano e descobriram que a Chincariol, a segunda maior cervejaria do Brasil, com 13 fábricas e uma rede de distribuição vasta, estava secretamente à venda, eles viram ali um atalho dourado. Em vez de construir uma operação do zero, eles poderiam simplesmente comprar a vice-liderança do mercado. Em 2 de agosto de 2011, o mercado financeiro brasileiro foi sacudido por um anúncio bombástico que dominou as capas de todos os jornais de negócios. A Kirin concordou em comprar 50,45% das ações da Chincariol, o bloco de controle pertencente aos irmãos Adriano e Alexandre, por impressionantes 3,95 bilhões de reais, o equivalente a cerca de 2,6 bilhões de dólares na época. O valor chocou os analistas do setor. Tratava-se de um preço estratosférico, um prêmio de controle considerado absurdamente alto para uma empresa que, apesar de sua escala colossal, estava perdendo participação de mercado e atolada em passivos fiscais assustadores. Mas os japoneses estavam inebriados pela promessa do mercado latino. Eles não viam os riscos estruturais, viam apenas os 11% de market share. No entanto, o que deveria ser o resgate glorioso de uma marca nacional por um investidor estrangeiro de peso, rapidamente se transformou em um pântano jurídico e midiático. O anúncio da venda foi feito de forma unilateral. O outro ramo da família, os herdeiros de Nelson Chincariol, Gilberto, Daniela e Nelson Neto, que detinham os 49,55% restantes da companhia, soube da transação praticamente ao mesmo tempo que o público. Eles não foram consultados. Sentindo-se apunhalados pelas costas e temendo perder completamente a voz dentro da empresa fundada por seu avô, os sócios minoritários acionaram seus advogados imediatamente, invocando uma cláusula de direito de preferência estipulada no acordo de acionistas original
eles recorreram à justiça brasileira para bloquear a venda aos japoneses. Foi o estopim para um dos litígios corporativos mais feios e públicos da história do país. Liminares foram concedidas, os bens e as ações foram congelados por ordem judicial, e a maior transação do setor de bebidas daquele ano foi bruscamente suspensa. Os executivos de alto escalão da Kirin, acostumados com a previsibilidade, a extrema polidez e a ordem impecável do mundo corporativo japonês, viram-se subitamente arrastados para o olho do furacão de uma ruidosa, passional e caótica guerra de família brasileira. A lua de mel com o milagre econômico do Brasil havia terminado antes mesmo de a tinta do contrato de bilhões de dólares secar. A batalha judicial que se seguiu paralisou a Chincariol por meses angustiantes. Nos corredores dos tribunais, os herdeiros de Nelson Chincariol argumentavam com veemência que tinham o direito inalienável de cobrir a oferta da Kirin e manter o império sob o domínio da família. O obstáculo intransponível, no entanto, era a própria matemática. A oferta japonesa era tão astronômica, tão inflada pela urgência cega de penetrar no mercado brasileiro, que os acionistas minoritários se viram diante de um abismo financeiro. Eles não tinham como levantar quase 4 bilhões de reais em dinheiro vivo para igualá-la. Tentaram buscar parceiros financeiros e fundos de investimento, mas Wall Street e a Faria Lima liam os mesmos jornais. Ninguém em sã consciência queria injetar bilhões em uma cervejaria que estava sangrando dinheiro, perdendo o mercado diariamente e atolada até o pescoço em multas bilionárias da Receita Federal pós-Operação Cevada. Enquanto os advogados travavam uma guerra de atrito, a empresa, de fato, apodrecia de dentro para fora. As fábricas operavam sem diretrizes claras, a equipe de vendas perdia a motivação e a liderança estava acéfala. A Kirin Holdings, vendo o seu badalado negócio dos sonhos sul-americano se transformar em uma humilhação pública e um pesadelo corporativo antes mesmo do primeiro dia oficial de operação, tomou uma decisão drástica e dolorosa. Para pacificar o conselho de administração, varrer a família Chincariol definitivamente do mapa e assumir o controle total para tentar salvar o investimento, os japoneses não tiveram outra escolha a não ser abrir o cofre mais uma vez. Em novembro de 2011, apenas 3 meses após o anúncio original e explosivo, a Kirin cedeu e concordou em comprar os 49,55% restantes pertencentes ao ramo dissidente da família por mais 2,3 bilhões de reais. No total, os executivos de Tóquio desembolsaram estratosféricos 6,3 bilhões de reais, quase 4 bilhões de dólares na taxa de câmbio da época, para adquirir 100% das operações. A família fundadora, estilhaçada pelo ódio mútuo, mas agora dona de uma das maiores fortunas líquidas do país, embolsou o dinheiro e saiu de cena definitivamente, abandonando aos estrangeiros o império que o patriarca primo havia construído com suor e garrafas de tubaína. Para a diretoria da Kirin, o fechamento do acordo parecia o fim da tempestade. Eles agora eram os donos absolutos da segunda maior cervejaria do Brasil. O letreiro na sede em Itu seria logo trocado para Brasil Kirin. Mas a verdadeira tragédia, silenciosa e letal, estava apenas começando a se desenrolar. A transição de poder revelou um choque cultural de proporções sísmicas. Os executivos japoneses, conhecidos globalmente por seu estilo de gestão metódico, planejamento de longo prazo hiperdetalhado e reverência a processos rígidos, desembarcaram em Itu esperando assumir o controle de uma máquina corporativa ocidental madura. O que eles encontraram, porém, foi uma terra arrasada e indisciplinada. A empresa funcionava sob uma lógica quase feudal. Não havia manuais de compliance claros. O sistema de tecnologia da informação era fragmentado. As relações vitais com milhares de distribuidores espalhados pelo Brasil baseavam-se em acordos informais e favores pessoais. E a cultura interna era movida pela paixão e pela improvisação tática, não por métricas de desempenho auditáveis e precisas. Os japoneses descobriram, da pior maneira possível, que haviam pago o preço integral de uma Ferrari novíssima por um veículo que, por baixo da pintura brilhante de Nova Shin,
estava com o chassi estruturalmente comprometido. A Brasil Kirin nascia amaldiçoada, sob a sombra de um prêmio de aquisição colossal, amarrada por dívidas tributárias paralisantes e sufocada por expectativas completamente irreais de acionistas a milhares de quilômetros de distância. O Oriente havia comprado o gigante brasileiro, mas o dinheiro infinito de Tóquio não comprava a compreensão de como sobreviver no implacável, complexo e predatório ecossistema do varejo nacional. Em 2012, as engrenagens do império outrora governado pela família Schincariol começaram a girar sob uma nova e rígida cadência. A logomarca vermelha e amarela nas portarias das gigantescas fábricas espalhadas pelo país foi substituída. Nascia oficialmente a Brasil Kirin. Para os executivos em Tóquio, a consolidação dessa aquisição bilionária representava a coroação de um plano estratégico audacioso e a promessa de um crescimento explosivo em um dos mercados de consumo mais vibrantes do mundo. No entanto, a realidade do campo de batalha do varejo brasileiro logo se provaria um triturador impiedoso de expectativas e, fundamentalmente, de capital asiático. A primeira e mais letal falha da nova gestão foi de ordem puramente cultural e de percepção de mercado. O mercado brasileiro de cervejas de massa não é movido apenas por preço, mas por uma conexão emocional profunda, barulhenta e frequentemente irreverente com o consumidor. A velha Schincariol, com todos os seus defeitos de governança corporativa e disputas internas, entendia perfeitamente o seu público. A campanha Experimenta havia sido um exemplo perfeito dessa simbiose sociológica, caótica, imensamente popular e ousada. Mas a nova liderança da Kirin, enraizada na cultura corporativa japonesa de discrição, aversão visceral ao risco e polidez extrema, tentou higienizar a alma da marca. As novas campanhas publicitárias da Brasil Kirin tornaram-se notavelmente pálidas, conservadoras e desconectadas do calor das ruas, da malícia dos botecos e da vibração do carnaval. Houve um esforço monumental para implementar manuais de conformidade rígidos e processos decisórios hierárquicos. Decisões táticas simples de precificação e marketing no interior do Brasil muitas vezes precisavam viajar através de vários fusos horários, aguardando a bênção formal de comitês no Japão. Essa burocratização engessou de forma fatal a agilidade da companhia. Em um mercado dominado por uma predadora onipresente como a Ambev, que operava com velocidade cirúrgica e agressividade implacável em cada ponto de venda, a Brasil Kirin passou a se mover com a lentidão burocrática de um transatlântico tentando manobrar em um mar repleto de lanchas rápidas. Para agravar o choque cultural, o timing macroeconômico da aquisição não poderia ter sido mais desastroso. O suposto milagre econômico brasileiro, a narrativa brilhante que havia seduzido os japoneses em 2011, começou a desmoronar como um castelo de cartas. A partir de 2014, o país mergulhou progressivamente em uma das recessões econômicas mais severas, longas e destrutivas de sua história republicana. O desemprego disparou e a inflação corroeu rapidamente o poder de compra da outrora promissora classe C, justamente a base de sustentação histórica das vendas da nova Shin. Com menos dinheiro no bolso e assolado pela incerteza, o consumidor que frequentava os bares de periferia e as pequenas mercearias reduziu drasticamente o seu consumo. Essa tempestade perfeita, uma gestão estrangeira engessada, um marketing desidratado de sua alma e uma crise macroeconômica esmagadora, começou a secar rapidamente as artérias dos canais de venda. E quando os volumes de venda caem abruptamente na indústria de bebidas de massa, a física financeira é cruel e imediata. As 13 enormes fábricas, construídas na era de ouro da família Schincariol, sob a premissa de suportar um crescimento exponencial e infinito, de repente se tornaram âncoras pesadíssimas no balanço financeiro da multinacional japonesa. A capacidade ociosa disparou de forma alarmante. Máquinas caríssimas e linhas de envase de última geração passaram a operar a uma fração ínfima do seu potencial produtivo,
enquanto os custos fixos de manutenção de uma infraestrutura tão vasta, combinados com a pesada herança das multas tributárias, continuavam a consumir montanhas diárias de dinheiro. A operação estava sangrando profusamente, e os curativos burocráticos importados de Tóquio eram insuficientes para estancar a hemorragia. A desolação no chão de fábrica logo se tornou palpável. Os mesmos operários de Itu, Alagoinhas, Igrejinha e outras unidades, que uma década antes faziam horas extras ininterruptas e viam os pátios lotados de caminhões rugindo dia e noite, agora caminhavam por corredores perigosamente silenciosos. Linhas de produção inteiras foram desligadas e cobertas com pesadas lonas plásticas, erguendo-se como monumentos fúnebres de uma era de ouro prematuramente encerrada. O medo sufocante da demissão em massa tornou-se o prato principal nos refeitórios. A lealdade apaixonada e o vínculo quase familiar que outrora definiam a relação entre a base trabalhadora e os fundadores da Chincariol haviam sido substituídos por um terror frio e impessoal, ditado por planilhas de Excel analisadas do outro lado do planeta. Os relatórios financeiros enviados mensalmente do interior de São Paulo para a sede da Kirin em Tóquio deixaram de ser apenas decepcionantes para se tornarem abertamente catastróficos. A participação de mercado da Brasil Kirin, que no auge histórico da dinastia familiar havia flertado com a marca de 15%, começou a derreter de forma ininterrupta e humilhante, despencando vertiginosamente para a casa de um único dígito. Marcas rivais menores e o avanço voraz de cervejarias puramente regionais começaram a devorar as beiradas do império enfraquecido, enquanto a implacável Ambev continuava sua marcha de domínio esmagador no centro do ringue, não deixando oxigênio para os erros da gestão japonesa. O rombo nos cofres era assombroso, configurando-se como um buraco negro financeiro sem precedentes na história dos investidores. Apenas no terrível ano de 2015, a operação brasileira registrou um prejuízo operacional estratosférico, que na prática corroeu quase que inteiramente os lucros globais de toda a multinacional japonesa. Para uma corporação asiática centenária, profundamente orgulhosa de sua tradição e visceralmente avessa a falhas públicas, a promessa do milagre brasileiro havia se transmutado em uma ferida exposta. Era uma hemorragia brutal de capital que não apenas envergonhava a diretoria, mas que começava a ameaçar o valor das ações e a própria estabilidade da liderança do Grupo Kirin em escala global. Em Tóquio, a lendária paciência oriental e a obstinação pelo planejamento de longo prazo finalmente evaporaram. O choque de realidade no conselho de administração foi fulminante. Eles foram forçados a engolir uma verdade corporativa intragável. Não adiantava injetar bilhões em tecnologia de envase de ponta e impor os mais rígidos processos de compliance do mundo, se faltava a compreensão íntima da alma do consumidor local, a malícia para navegar no caos logístico e a ferocidade necessária para sobreviver nas trincheiras sujas do varejo brasileiro. A Brasil Kirin era agora um imenso elefante branco, pesado demais para manobrar estrategicamente, gigantesco demais para ser escondido dos acionistas enfurecidos e exponencialmente caro demais para ser mantido vivo por aparelhos. Reuniões de emergência realizadas a portas duplas no Japão selaram no escuro o destino das 13 fábricas e de milhares de trabalhadores sul-americanos que não tinham voz na decisão. O pragmatismo corporativo frio e calculista, que falhou miseravelmente em capturar a magia do marketing tropical, foi o exato mesmo mecanismo que agora ditava o fim da linha de forma implacável. O Conselho tomou a decisão mais amarga e humilhante de sua trajetória de expansão internacional. Era preciso estancar o sangramento cirurgicamente e de imediato. Eles precisavam abortar a missão e fugir do Brasil, custasse o que custar. A ordem transmitida aos bancos de investimento foi clara e carregada de desespero. Encontrar um comprador imediatamente, cortar as perdas e liquidar a estrutura inteira pelo valor que o mercado estivesse disposto a pagar, sem espaço para o orgulho ou negociações prolongadas. O vasto império nacional que custara ao Japão quase 4 bilhões de dólares poucos anos antes
estava subitamente jogado na bacia das almas da liquidação corporativa, aguardando que alguém viesse varrer os cacos. E no implacável e sanguinolento ecossistema cervejeiro global, sempre há um predador maior e mais experiente à espreita, apenas esperando o gigante ferido tropeçar e cair de joelhos. O ano de 2017 amanheceu sob uma atmosfera de velório corporativo nas instalações da Brasil Quirim. Em Tóquio, a diretoria já havia assinado a sentença de morte da aventura sul-americana. A ordem não era mais negociar, reestruturar ou tentar salvar as aparências. A ordem era evacuar. O império de fábricas, que outrora representou a audácia do capital japonês e o auge da dinastia Shinkaryon, estava agora na vitrine dos fundos abutres e dos conglomerados globais, ostentando uma plaqueta invisível de liquidação de emergência. A Kirin precisava de um comprador rápido, com dinheiro em caixa e estômago, para absorver uma operação gigantesca e deficitária. E no impiedoso tabuleiro de xadrez do mercado global de bebidas, raramente há espaço para coincidências. Enquanto a Kirin sangrava, a gigante holandesa Heineken observava a agonia a uma distância segura, com a frieza analítica de um predador, calculando o momento exato do bote. A Heineken já estava no Brasil desde 2010, quando adquiriu as operações cervejeiras da mexicana FEMSA, antiga Kaiser. No entanto, apesar de ter introduzido sua marca premium com sucesso e cultivado um nicho lucrativo, a operação holandesa esbarrava em um teto de vidro logístico. O Brasil tem dimensões continentais e uma malha rodoviária caótica. Para realmente desafiar o monopólio de fato da Ambev, não bastava ter a melhor cerveja ou a marca mais desejada. Era preciso ter capilaridade. Era necessário estar presente no pequeno bar de esquina, no interior do Nordeste, na mercearia de bairro em Goiás e no supermercado de periferia em São Paulo. Construir essa teia de distribuição do zero custaria décadas e dezenas de bilhões de reais. A carcaça ferida da Brasil Kirin representava para a Heineken o atalho perfeito. Os holandeses não estavam interessados no glamour perdido do nome Shin, nem nutriam qualquer sentimentalismo pelas velhas campanhas do Experimenta. O que eles viam era matemática pura. 12 fábricas imensas, após o fechamento de algumas operações menores, uma malha de distribuição com alcance nacional e uma base de milhares de pontos de venda, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, onde a presença da Heineken era estruturalmente fraca. Em 13 de fevereiro de 2017, a data que ficaria marcada como o epitáfio definitivo do legado de Primo Shinkaryon, o mercado financeiro global foi paralisado por um anúncio seco e direto. A Heineken concordou em adquirir 100% das ações da Brasil Kirin. O fator mais chocante do anúncio, contudo, não foi a compra em si, mas o valor da transação. A gigante holandesa comprou o império inteiro por 2,2 bilhões de reais, cerca de 664 milhões de euros na época. O choque de realidade foi brutal. Apenas 6 anos antes, a Kirin havia desembolsado quase 6,3 bilhões de reais pela mesma empresa. Quando se ajusta a inflação e a violenta desvalorização do real frente ao dólar no período, a matemática da destruição de valor é de revirar o estômago. O conglomerado japonês engoliu uma perda multibilionária, alienando seus ativos por 1/3 do que havia pago, apenas para se livrar do pesadelo operacional. Foi uma das maiores destruições de valor em fusões e aquisições da história corporativa moderna. Para a Heineken, foi a jogada do século. Da noite para o dia, a empresa dobrou sua participação no mercado brasileiro, saltando para quase 20% e se consolidando de forma inquestionável como a segunda maior força cervejeira do país. Mas para os milhares de funcionários que batiam ponto nas fábricas espalhadas pelo Brasil, a notícia chegou com o gosto amargo do pânico. Na sede histórica em Itu, a sensação era de exaustão traumática. Em menos de uma década, aqueles trabalhadores haviam sobrevivido à guerra fratricida da família fundadora, à invasão armada da Polícia Federal, à humilhação de uma venda forçada e ao choque cultural paralisante da gestão japonesa.
Agora eles estavam sendo entregues a uma corporação europeia famosa por sua eficiência implacável, automação de ponta e intolerância absoluta a ineficiências operacionais. O medo de demissões em massa e do fechamento de fábricas ociosas tomou conta dos refeitórios e linhas de produção. O contraste emocional era devastador. Quando a família Shin Cariol controlava da empresa, a marca Shin era a joia da coroa, o produto que todos lutavam para proteger e vender. Sob a Kirin, tentou-se higienizar e padronizar a marca. Mas sob a gestão da Heineken, a cruel realidade do portfólio ficou clara imediatamente. Os holandeses não compraram a empresa para vender nova Shin. Eles a compraram para usar seus caminhões, suas geladeiras e suas rotas para distribuir a própria cerveja Heineken, além de marcas como Amstel e Devassa. A rendição estava completa. As gigantescas letras vermelhas e amarelas seriam arrancadas das fachadas para dar lugar à estrela verde. O Império de Itu não era mais uma empresa. Era apenas um centro de custos e uma plataforma logística para uma multinacional gringa. E a outrora todo-poderosa marca Shin, que um dia fez o Brasil inteiro gritar em uníssono, estava prestes a ser silenciosamente empurrada para as prateleiras mais baixas e empoeiradas da história do varejo. A morte de uma grande marca raramente ocorre através de um evento cataclísmico repentino ou de uma declaração dramática de falência. Na maioria das vezes, no frio e pragmático mundo das megacorporações globais, o fim chega como uma asfixia lenta, metódica e silenciosa. Para a marca Shin, o outrora retumbante gigante que havia feito o Brasil inteiro gritar seu nome em uníssono, a gestão da Heineken não trouxe uma execução pública, mas sim um apagamento gradual e irreversível de sua identidade. Assim que a poeira da transação multibilionária assentou em 2017, a matriz na Holanda começou a implementar sua implacável estratégia global de portfólio. A Heineken não tinha o menor interesse em reviver as glórias do passado da Cariol. O diagnóstico corporativo europeu era cirúrgico e desprovido de qualquer sentimentalismo. A marca Shin estava irremediavelmente desgastada. Seus anos sob o controle da Brasil Kirin, marcados por campanhas publicitárias apáticas e perda vertiginosa de participação de mercado, haviam corroído seu valor percebido. Ela não era mais a desafiante ousada da Ambev. Era vista apenas como uma cerveja de combate, uma opção barata e sem apelo para o novo consumidor brasileiro, que começava a migrar rapidamente para as cervejas puro malte e categorias premium. A máquina logística herdada, os caminhões, as rotas e o acesso capilar aos cafundós do Brasil, foi rapidamente redirecionada. O orçamento de marketing, que na era de ouro da nova Shin bancava as maiores estrelas do país no horário nobre, foi cortado quase a zero. As pontas de gôndola nos supermercados e os imensos painéis de publicidade nos bares foram tomados pelas marcas estratégicas dos novos donos, a própria Heineken, empurrando o segmento premium, a Amstel, escalada para lutar no meio de campo, e a Devassa, que foi totalmente reformulada e reposicionada para competir no mercado popular. A Shin foi sumariamente rebaixada para o porão do portfólio. Transformou-se no jargão do marketing em uma marca cash cow de baixo investimento, mantida viva apenas para gerar algum fluxo de caixa nas regiões onde ainda mantinha consumidores fiéis por inércia ou necessidade econômica. Nas fábricas, o apagamento histórico tornou-se físico e visível. Um a um, os imensos letreiros vermelhos e amarelos que dominavam as fachadas das unidades industriais, por décadas, começaram a ser desmontados por guindastes. Em seu lugar, a icônica estrela verde e o padrão visual minimalista da multinacional holandesa foram erguidos. Os uniformes dos operários, as frotas de empilhadeiras, os cavalos mecânicos nas rodovias, tudo foi repintado, recosturado e renomeado. A indústria de bebidas Shin Cariol, que a Kirin tentou e falhou em transformar em Brasil Kirin, era agora apenas a Heineken Brasil. Para a cidade de Itu, no interior de São Paulo, esse processo de transição teve contornos de um luto cívico silencioso. A cidade e a cervejaria haviam crescido juntas, numa simbiose que durou quase 80 anos. Para os moradores locais,
A Chincariol não era apenas um CNPJ ou uma marca na prateleira. Era o coração econômico e afetivo da comunidade. Gerações inteiras de famílias ituanas haviam cruzado aquelas catracas. Avós operavam as antigas máquinas de vidro da Itubaína, enquanto os netos trabalhavam nos modernos laboratórios de controle de qualidade da cerveja. Com a consolidação da Heineken, o último resquício dessa alma interiorana evaporou. A relação paternalista e próxima, onde os problemas muitas vezes eram resolvidos diretamente com um membro da família fundadora, deu lugar à eficiência gélida e impessoal de um departamento de recursos humanos regido por diretrizes ditadas em Amsterdã. Os operários mais antigos caminhavam pelos mesmos corredores, onde antes o patriarca Primo Chincariol supervisionava a produção, mas agora se sentiam como estranhos dentro de sua própria casa. A fábrica continuava lá, gigantesca, cuspindo milhões de hectolitros de bebida. Mas o espírito pioneiro havia sido evacuado do prédio. Nos anos que se seguiram, a presença da Shin nas prateleiras dos supermercados continuou a encolher. Empurrada para as prateleiras mais baixas e empoeiradas, ofuscada por embalagens mais modernas e promessas de receitas puro malte. Em muitos bares, os garçons simplesmente pararam de oferecê-la. O consumidor esqueceu. Uma nova geração de jovens atingiu a maioridade legal para beber sem nunca ter sido exposta à febre da campanha "Experimenta", sem fazer a menor ideia de que aquela lata relegada ao fundo da geladeira do boteco pertenceu, um dia, a um império nacional indomável que colocou de joelhos as maiores cervejarias do planeta. O nome Shin, forjado no trabalho árduo de imigrantes e inflado pela ambição desmedida de seus herdeiros, havia sido finalmente silenciado, reduzido a uma nota de rodapé nos relatórios financeiros anuais de um conglomerado estrangeiro. Hoje, se você dirigir pelas rodovias que cortam Itu, no interior de São Paulo, ou Alagoinhas, no coração da Bahia, as imensas estruturas fabris ainda estão lá. Elas são colossais, feitas de toneladas de aço e concreto, cuspindo fumaça branca no céu e movimentando milhares de caminhões por dia. Mas para quem conhece a verdadeira história por trás daqueles muros, essas construções são, na realidade, monumentos silenciosos de um império que deixou de existir. O maquinário moderno continua operando incessantemente, mas a alma da empresa foi evacuada há muito tempo. O legado da Chincariol é, hoje, um vasto e melancólico vazio corporativo. Uma ausência sentida não apenas nas prateleiras dos supermercados, mas na própria história da indústria nacional brasileira. A queda da dinastia de Itu não foi um acidente geográfico pontual ou uma inevitabilidade macroeconômica. Foi um suicídio corporativo meticulosamente coreografado de dentro para fora. O império ruiu porque provou, da maneira mais dolorosa possível, que uma marca não pode sobreviver escorada exclusivamente em seu tamanho físico ou em orçamentos publicitários bilionários. A arrogância do sucesso inicial e astronômico com a nova Shin cegou a terceira geração da família. Onde o patriarca Primo Chincariol havia plantado o trabalho duro, modéstia e coesão, seus netos colheram desconfiança, vaidade e uma guerra fratricida letal. Eles paralisaram a espinha dorsal da companhia no exato momento histórico em que o mercado exigia união absoluta e agilidade extrema. A cobiça pelo controle do dinheiro obliterou a herança do trabalho. A Operação Cevada não foi a causa da morte. Foi apenas o raio-x que expôs a fratura moral e estrutural de uma governança apodrecida. Ao mesmo tempo, a tragédia da Chincariol também serve como um dos mais brutais estudos de caso do mundo corporativo global sobre a grande ilusão das megafusões internacionais. A aventura desastrosa da Kirin Holdings no Brasil é o testamento definitivo de que capital infinito não compra sabedoria local. Os japoneses subestimaram fatalmente a complexidade tributária, a malícia logística e, principalmente, a cultura passional e volátil do consumidor brasileiro. Eles tentaram impor planilhas frias de Tóquio e processos engessados de compliance sobre o calor caótico dos botecos do Nordeste e das periferias de São Paulo. O resultado foi a cremação literal de bilhões de dólares em tempo recorde, provando que aquisições arrogantes, puramente matemáticas e desconectadas da realidade cultural de um país
estão invariavelmente fadadas ao fracasso humilhante. O que restou, então, de uma história que começou em 1939 em um pequeno galpão com cheiro de xarope e caramelo? Ironicamente, não foi a poderosa cerveja Nova Shin que quase derrubou a Ambev de seu trono. Aquela lata que um dia parou o país e dominou as televisões é hoje uma lembrança difusa e desbotada. O verdadeiro sobrevivente, o único elo autêntico que resistiu estoicamente à guerra familiar, às invasões da Polícia Federal, à frieza dos japoneses e ao pragmatismo dos holandeses, foi o primeiríssimo sonho de Primo, a Itubaína. Aquele refrigerante simples e nostálgico de tutti-frutti que engatinhou nas carroças de paralelepípedo de Itu, ainda resiste, quase como um milagre, no portfólio gigantesco da Heineken. Não porque seja o produto mais lucrativo, inovador ou estratégico do conglomerado europeu, mas porque a memória afetiva profunda do povo brasileiro o protegeu como um escudo. A Itubaína sobrevive como um fantasma nostálgico, uma âncora emocional que conecta as novas gerações a uma época mais simples. Ela é a prova viva e engarrafada de que produtos que tocam verdadeiramente o coração de uma comunidade possuem uma resiliência que nenhuma engenharia financeira consegue replicar, comprar ou destruir. No final, a trajetória vertiginosa da indústria de bebidas Chincariol é a crônica de um grande sonho econômico brasileiro que foi roubado pela própria soberba de seus criadores. É a triste história de um gigante nacional que não foi assassinado por seus rivais, mas que implodiu sob o peso esmagador de seus próprios vícios e ilusões. O grito festivo e desafiador de "experimenta" foi engolido pelo tempo, substituído pelo zumbido mecânico, frio e impessoal dos relatórios de lucros e perdas de multinacionais estrangeiras. A coroa dourada de Itu foi derretida, a outrora temida dinastia foi apagada da memória comercial, e o mercado, implacável e amnésico como sempre, simplesmente continuou a girar. A história da Chincariol é, em sua essência, um espelho implacável das fragilidades humanas que habitam o coração das grandes corporações. Ela nos ensina que um império não é feito apenas de fábricas gigantescas de aço, linhas de envase de última geração ou orçamentos de marketing com cheques em branco. Um império é sustentado por um pacto silencioso e invisível de confiança entre os fundadores, os trabalhadores de chão de fábrica e, acima de tudo, os consumidores. Quando esse pacto é traído pela ganância fratricida, pela vaidade desmedida e pela arrogância, nenhuma injeção de capital estrangeiro é capaz de salvar a estrutura do colapso inevitável. A venda multibilionária e desesperada para a Kirin e a subsequente liquidação humilhante para a Heineken são apenas os tristes capítulos finais de um livro cuja tragédia já estava selada nas salas de reunião em Itu, no exato momento em que os herdeiros decidiram que o poder absoluto era mais importante do que o legado de seu avô. O fim definitivo da marca Shin não foi decretado por seus concorrentes impiedosos, nem pela severa crise econômica brasileira. Foi decretado pelo esquecimento deliberado de suas próprias raízes. A empresa que um dia soube perfeitamente quem era, de onde veio e para quem produzia, perdeu sua alma na busca cega e destrutiva pela dominação total do mercado. Hoje, enquanto as antigas garrafas de Itubaína ainda sobrevivem teimosamente no varejo, carregando a doçura nostálgica de um passado muito mais simples e leal, o apagamento do nome Shin serve como um lembrete sombrio para qualquer dinastia corporativa global. O sucesso retumbante de ontem nunca é garantia de sobrevivência para o amanhã. O mercado não tem memória afetiva, não tem piedade dos fracos e definitivamente não perdoa o orgulho cego. E você? Lembra-se da época em que a nova Shin dominava as mesas dos bares e a campanha "Experimenta" ecoava em todos os cantos do país? Qual é a sua memória pessoal com os produtos dessa marca que um dia construiu grande parte da história industrial do Brasil? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas lembranças conosco. Se você gosta de mergulhar fundo na verdadeira história e nos bastidores não contados dos grandes colapsos corporativos, não se esqueça de se inscrever no canal,
ativar as notificações e curtir este vídeo. Até o nosso próximo documentário.